Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Ainda estamos na parte da manhã. Eu quero agradecer o convite que me foi formulado para participar desse importante painel, neste 4º Congresso Nacional e 2º Internacional da Magistratura do Trabalho. Quero parabenizar os organizadores do evento, a organização científica deste importante evento que já se incorpora a operadores do direito no calendário anual, né? Nosso painel de número 33 tem por tema central temas contemporâneos do direito processual do trabalho. Temos prazer aqui hoje de ouvirmos a doutora Gabriela Salomão Mazeto, o doutor André Pessoa e o desembargador João Marcelo Balsanelli. Sem mais delongas, eu vou chamar aqui ao palco a doutora Gabriela Salomão Mazeto, que falará sobre os desafios de empresas multinacionais no cumprimento de prazos processuais trabalhistas, entre a complexidade organizacional e a busca pela efetividade. Seja muito bem-vinda, doutora Gabriela. Doutora Gabriela é advogada com mais de 20 anos de experiência nas áreas jurídicas e de recursos humanos, diretora jurídica da BID Brasil, trajetória com posições estratégicas em multinacionais como a Highway e a Sherry, além de experiência dos setores financeiro e de novas energias, atuação jurídica ampla, com visão de negócios e adaptação a ambientes jurídicos complexos. Mais uma vez, seja muito bem-vinda e o convido, então, para a sua palestra. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse congresso, muito bem organizado, com muitas pessoas incríveis e muito estratégicas para o nosso país. Discussões tão relevantes e com tantos atores importantes no nosso mundo jurídico trabalhista. Como foi dito na abertura, é muito raro a gente conseguir juntar um público tão peculiar e abrangente para discussões tão relevantes. Porém, na correria do dia a dia, elas acabam esquecidas. Eu agradeço o convite do ministro Douglas, agradeço a apresentação do ministro aqui presente, parabenizo pela organização do evento. E na pessoa deles eu agradeço e saúdo todas as autoridades presentes, colegas, advogados, profissionais no meio jurídico corporativo e demais aqui presentes. Como já apresentado, sou advogada, com mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo, então eu trouxe um pouquinho da minha realidade aqui para esse público tão peculiar e tão importante para o nosso país. Vamos lá. Então, o tema que eu trouxe, vou falar um pouquinho sobre as dificuldades que as empresas multinacionais enfrentam para cumprir os prazos e obrigações processuais no Brasil. Ele é um tema que acaba sendo mais discutido no jurídico corporativo, né, no meu dia a dia, no dia a dia dos advogados corporativos, e justamente pelos nossos desafios, os desafios que a gente acaba passando no dia a dia. Por isso eu quis trazer esse tema para todos. Muitas vezes o processo trabalhista ele é pensado a partir da lógica individual, do trabalhador, do escritório, do pequeno empreendedor, do escritório regional. Mas quando a gente olha para o universo das multinacionais, com operações em dezenas de países, desafios, estruturas decisórias espalhadas pelo mundo, a gente percebe que os prazos acabam ganhando outras dimensões. O tempo de 48 horas para o pagamento de execução trabalhista, por exemplo, ele pode significar, na prática, uma corrida contra fuso horário, barreiras linguísticas, aprovações internas e políticas globais de compliance.
Sem falar que muitos juízes acabam aplicando o prazo do CPC de 15 dias para pagamento. E o que melhora bastante o nosso fluxo, mas que acaba dificultar o entendimento do estrangeiro. Poxa, mas por que esse caso? Não eram 15 dias, agora são 48 horas. Como é que eu faço para explicar isso para eles? Então, isso acaba que não é falta de diligência na empresa, é uma complexidade organizacional, é uma arquitetura que a gente traz para dentro do nosso mundo. A gente ainda teve um grande avanço, porque antes da reforma trabalhista, os prazos eram corridos, agora eles são em dias úteis, mas ainda assim a dificuldade existe. Quando a gente fala em multinacionais, muitas vezes a discussão processual só considera o que está para fora, o escritório, a audiência, os prazos legais, mas tem todo um mundo interior da organização que é invisível para o juiz. A empresa tem os processos decisórios em camadas, times distribuídos em vários países, áreas técnicas e financeiras externas ao Brasil. E um compliance que exige validação e acaba sendo um pouco mais dificultado. É toda uma arquitetura organizacional. E a Justiça do Trabalho, ela é muito veloz. Ela trabalha num tempo próprio que é muito positivo. Ela justamente busca a eficiência e unir a proteção e a celeridade. Mas essa lógica acaba trazendo um desafio prático. Prazos curtos, atos exigidos em audiência, execuções que precisam ser pagas em 48 horas, diligências quase que imediatas. E quando a gente coloca isso numa engrenagem de uma corporação global, a gente tem um choque de relógio. A Justiça do Trabalho, ela é um dos ramos mais céleres da nossa justiça brasileira. E essa celeridade é uma conquista do direito processual do trabalho. O que eu venho propor hoje não é criticar essa rapidez, muito pelo contrário, mas é mostrar que o tempo da lei nem sempre revela o tempo real das partes, especialmente quando a gente fala de corporações globais estrangeiras. Eu trago agora uma comparação bem tangível. Enquanto no CPC o prazo para pagamento da execução é de 15 dias, no processo do trabalho a gente tem um rito muito mais acelerado, de 48 horas. Sem falar nos prazos para recurso também, que variam de 5 ou 8 dias. A CLT, ela não faz distinção entre uma empresa local e uma multinacional. Em muitas situações, a manifestação precisa ocorrer na audiência, como é o caso de aprovação para acordo. Muitas das vezes, a empresa até tem interesse na composição e ela faria um acordo, o que beneficiaria todo mundo. Mas, tendo em vista o tempo curto durante a audiência, isso acaba tornando impossível naquele momento. Ela precisa falar com a matriz, ela precisa acionar diversos departamentos, então acaba inviabilizando o acordo. O timing da audiência do trabalho nem sempre é o timing de uma empresa multinacional. Na teoria, essa diferença, 48 horas, 15 dias, ela pode até parecer pequena, mas na prática é muito grande a diferença e acaba inviabilizando. A jornada interna do nosso prazo. Eu trouxe um pouquinho como ilustrar para vocês como é que funciona numa multinacional, pelo menos na BYD e nas outras que eu já trabalhei. Então, a gente recebe a intimação, precisa acionar a nossa matriz, coleta dos dados técnicos, inclui o pagamento no sistema para aprovação local e da matriz. Eu recebo eventuais questionamentos do meu jurídico, do meu RH, do meu financeiro, esclareço esses questionamentos e aí retorna no Brasil para o pagamento. O prazo é muito curto, mas o trajeto é muito longo. E nesse meio do caminho, eu vou, no meu caso, para a China, eu tenho um fuso horário de 11 horas, diversos departamentos envolvidos, então, e cultura internas de aprovação. Então, é por isso que é importante discutir a governança do tempo, não só na contagem dos prazos. O prazo é curto, mas o trajeto é muito longo.
E aí, quais são os impactos concretos da perda de um prazo? No meio dessa corrida contra o tempo, o que, que acontece com o jurídico interno? Úlcera. O advogado fica super nervoso, pois ele sabe da importância de cumprir o prazo, mas ao mesmo tempo ele tem as regras da empresa que precisam ser seguidas. Então, quando essa arquitetura não é compreendida, as consequências são muito duras. Perda de oportunidade processual, efetividade na resolução do conflito, multas processuais, bloqueios nas contas da empresa que poderiam ser evitados, execução acelerada e um impacto que transcende o jurídico, afetando reputação institucional e o relacionamento de confiança entre as partes e o judiciário. Perder o prazo na Justiça do Trabalho não é só um ato processual, é a perda de uma oportunidade de defesa, prova, contraditório, com impacto institucional e econômico para a empresa. Não é raro que a perda de um prazo vire um tema global dentro da empresa, expondo inseguranças internas, gerando desgaste e abrindo discussões que poderiam ser evitadas. Eu tenho um exemplo em casa, meu marido também é advogado, mas ele atua em escritório. E então, às vezes, ele fala: Meu Deus, eu enviei uma guia para a empresa ainda não pagou, como é que pode? Aí eu falo: Calma, tenha paciência, eu sempre estou do outro lado, eu sei como é que as coisas funcionam. Então, eu trouxe um pouquinho de algumas soluções propositivas que a gente poderia trabalhar em conjunto. Ter o diálogo institucional com o juízo e calibragem de prazos. Pedidos fundamentados de dilação de prazo, em situações que realmente são complexas, sem medo, mas com uma boa técnica, justificativa, explicação. Sensibilização da matriz também sobre o tempo do processo trabalhista no Brasil. Então, eu não estou colocando todo o peso no judiciário. A empresa também tem a parte dela que ela precisa fazer, explicar, buscar a celeridade e sempre que possível, uma padronização do prazo de 15 dias para o pagamento de execuções. O objetivo não é pedir mais tempo por pedir, é garantir uma melhor efetividade, menos litígio desnecessário e mais respeito ao contraditório e às instituições envolvidas. O que eu busco com essa conclusão? Efetividade com compreensão. A Justiça do Trabalho sempre foi pioneira em equilibrar proteção e eficiência. Reconhecendo a realidade das empresas multinacionais, o Judiciário não fragiliza o processo, muito pelo contrário, ele se fortalece. O prazo cumprido não depende de discurso, ele depende de governança interna. Processo efetivo não é só o processo rápido, é o processo inteligente, processo transparente, que conversa com o tempo do mundo e com as pessoas e instituições que ele impacta. Esse diálogo só se constrói com empatia institucional, técnica jurídica e compromisso recíproco com a justiça. Eu espero ter contribuído com essas reflexões e que após esse congresso a gente tenha avanço significativo para todas as áreas aqui debatidas. Que sigamos construindo pontes entre governança corporativa e efetividade jurisdicional, sempre com respeito ao tempo do processo e às nossas instituições. O tempo do processo precisa dialogar com o tempo do mundo, e esse diálogo só se constrói com empatia institucional, compromisso recíproco com a justiça. Muito obrigada. Bom, vamos prosseguir. A doutora Gabriela me lembrou, hein, João, quando eu era juiz de Nilópolis, lá no Rio de Janeiro, né, em que, um determinado dia, eu verificando numa audiência que o réu não estava presente, falou: doutor, seu cliente não está presente, eu infelizmente vou ter que reconhecer a revelia e aplicar as sanções legais. E o reclamante, a parte adversa, falou: não, peraí, ele está na praça, lá estava tomando um sorvete agora há pouco, deve estar chegando. Então vamos esperar. Esperamos, ele chegou, né? Já tinha tomado o seu sorvete, mas só para dizer que isso mudou, né? Hoje nós falamos de corporações globais, como disse a doutora Gabriela, e a complexidade desse mundo que é interconectado, né?
e com empresas que atuam no Brasil, estão em outros países, né? E essa dificuldade. A dificuldade ainda maior, doutora, porque posso dizer que talvez tenhamos, são 1.580 varas do trabalho, talvez tenhamos 1.580 códigos do trabalho pelo Brasil afora. Mas muito bem, gostei muito da sua apresentação e dessa visão realmente importante que traz a dificuldade dessas empresas, que são empresas que atuam em nível global. Parabéns. Vamos ouvir agora o doutor André Pessoa, que já está conosco, com o tema Cessão de Créditos Trabalhistas como instrumento de ampliação do acesso à justiça, entre a autonomia da vontade, a proteção dos vulneráveis e a efetividade da execução. Por favor, André, suba ao palco. O doutor André, ele é advogado especialista em Direito do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, e professor de Direito Individual do Trabalho da Faculdade Baiana de Direito e sócio da PX Ativos Judiciais. Doutor André, seja muito bem-vindo, está com a palavra. Bom dia a todos e todas. Eu inicio cumprimentando as autoridades presentes. O faço em nome do nosso presidente, na pessoa do nosso presidente, ministro Evandro Valadão. Parabenizo a todos aqueles que contribuíram para a organização desse maravilhoso evento. Também o faço na pessoa do ministro Douglas Alencar. E cumprimento também aos advogados e todos aqui presentes. Bom, eu inicio propondo um olhar muito direto, muito claro para o Instituto da Cessão de Créditos Trabalhistas. Penso que a cessão de créditos deve ser vista como um instrumento absolutamente legítimo do autor titular do crédito para antecipar a satisfação e fruição do seu crédito. Olhar para a cessão de crédito como uma solução alternativa para a solução de um litígio para o credor é muito parecido com o que fazemos no dia a dia forense com os acordos trabalhistas. Nós estimulamos, nós validamos e fazemos acordos todos os dias na Justiça do Trabalho. O que é o acordo? Nada mais é do que a fruição antecipada com um deságio por tempo da satisfação do crédito do autor. Em ambos os casos, o autor exerce esse direito com absoluta autonomia e ele alinha o processo com as suas necessidades da vida. E sabemos nós que ninguém melhor do que o titular do crédito para saber quando é necessário a fruição daquele direito que lhe foi violado. Apenas o autor sabe. Eu começo, então, pelo marco normativo da cessão de crédito. A cessão de crédito é autorizada pela legislação brasileira. Então, nós temos, primeiro, a Constituição Federal. Ela protege a dignidade da pessoa humana, valoriza o trabalho e garante o direito de propriedade. O direito da propriedade é esse, esculpido no artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal. Estabelece que o titular da propriedade de um bem pode usufruí-lo de maneira absoluta e indistintamente nos limites da lei, obviamente. No plano infraconstitucional, a cessão de crédito já foi consignada pelo Código Civil, inclusive, tipificada nos artigos 286 a 298, dando oportunidade, inclusive, ao novo credor que se habilite no processo como novo titular do crédito. Há, portanto, a substituição processual. Autoriza, legitima e valida a cessão de crédito. No plano processual, o Código de Processo Civil também assegura a sucessão do credor, como já disse. No artigo 778, disciplina inclusive os efeitos da alienação da coisa litigiosa no artigo 109. Bom, e no direito do trabalho?
como acontece? No direito do trabalho, vemos que a CLT ela não veda. Não existe um dispositivo sequer na consolidação das leis do trabalho que proíba a cessão de créditos trabalhistas. Ao contrário, o que temos é, primeiro, a aplicação supletiva, subsidiária do Código de Processo Civil ao processo do trabalho, no artigo 769, e a própria CLT prestigia soluções negociais. Pensamos mais uma vez nos acordos judiciais previstos no artigo 831 e agora, mais recentemente, pós-reforma, no artigo 855-E e 855-B, em que privilegia as transações extrajudiciais. Portanto, o ordenamento jurídico brasileiro autoriza que o credor escolha como ele vai satisfazer o crédito, se aguardando a conclusão do seu crédito, do seu direito pelo Poder Judiciário, ou antecipando para um credor, para um sucessionário interessado. Bom, a tese é simples. A cessão é, por natureza, um ato de antecipação, satisfação antecipada do crédito do autor. Portanto, cabe a ele, pela autorização normativa que o direito brasileiro lhe empresta, a satisfação do seu direito como melhor lhe aprouver. Ela não altera a condenação, não modifica a natureza do título, não retira direitos, apenas substitui o credor, mantendo íntegro todo o conteúdo obrigacional. Então, se nós admitirmos e incentivamos o acordo, devemos também admitir e incentivar a cessão de créditos como uma via absolutamente legítima e igualmente positiva de antecipação com deságio por assunção de riscos do crédito, da cessão de créditos trabalhistas. Bom, passemos agora para o plano econômico, que é o que importa para a utilidade concreta do direito. No mundo real, o titular do crédito ele possui algumas modalidades de liquidação do seu direito, para obter liquidez no mercado. Primeiro, já com o processo em andamento, é a celebração de um acordo judicial. Como já conhecemos, já falamos aqui. Mas o acordo judicial ele depende, primeiro, da anuência do devedor. O devedor precisa anuir em fazer o acordo. Segundo, não são raras as composições judiciais em que há um parcelamento da dívida para o credor. Pode ainda o reclamante, o credor, se valer de antecipações financeiras específicas, empréstimos, juros e a correção monetária, mas aí ele cria uma nova dívida que deve ser corrigida com juros ao longo do tempo. E temos a cessão de créditos, onde ele tem liquidez imediata e não contrai uma dívida nova. Portanto, ele pode escolher entre essas modalidades para obtenção de liquidez imediata e, sob a ótica do valor do dinheiro no tempo, todas essas possuem o mesmo objetivo final, obtenção de liquidez, com uma diferença básica. Na questão da cessão de créditos, não há dívida nova, não há correção, não há necessidade de anuência da parte contrária. Então, para todas essas situações, a diferença é que o autor é agente livre das suas escolhas. Eu trago a título de exemplo as modalidades que existem no mercado de obtenção de liquidez. Apenas para ilustrar aquilo que digo, se nós compararmos a antecipação do crédito às demais modalidades de crédito existentes no mercado, por juros mensal, temos que a antecipação do processo se mostra mais vantajosa e mais positiva para os trabalhadores. Os benefícios econômicos para o trabalhador, então, são claros. Primeiro, tem liquidez imediata. O credor recebe recursos, pode quitar dívida, tirar projetos do papel, pode realizar sonhos, pode tratar da saúde. Como eu disse, só ele sabe das necessidades que ele possui. Redução de riscos, risco de inadimplemento, de uma execução frustrada ou infrutífera, risco da reversão judicial, através de uma mudança jurisprudencial ou de uma ação rescisória, ainda, se for o caso. Previsibilidade de recebimento, ele transforma talvez um dia em agora, dando certeza do recebimento do seu crédito. Ele tem liberdade de escolha, ninguém é obrigado a ceder o seu crédito. Ele o faz quando ele entende que aquela cessão é mais vantajosa. Bom, e a partir disso, qual é o papel do Poder Judiciário?
Certamente não é a de proibir a cessão. O Poder Judiciário tem um papel relevantíssimo na proteção daquele trabalhador, e principalmente do hipersuficiente e do hipossuficiente. Ele precisa assegurar, portanto, que a cessão ocorra com transparência e com vontade livre das partes, né? Mas como fazer isso? Primeiro, é preciso exigir que a cessão tenha informações claras sobre o preço que foi pago, sobre o que foi cedido, quais foram os descontos aplicados, qual foi a forma de cálculo que se obteve aquele valor, quais foram os descontos aplicados, qual é o prazo de pagamento, quais são os riscos e as responsabilidades de cada um dos contratantes. Então, o papel, na verdade, do Poder Judiciário é coibir abusos sem, claro, infantilizar o trabalhador, como eu disse, agente das suas próprias escolhas. Mas é crucial afirmar: a cessão de créditos não altera a natureza trabalhista do crédito. O que se transfere é tão somente a titularidade do crédito. A qualificação do crédito permanece trabalhista. A competência para a execução continua sendo da Justiça do Trabalho nos termos do artigo 114 da Constituição Federal. Em linguagem processual, o cessionário sucede o cedente nos termos do artigo 109 do CPC, que já mencionado, e prossegue nos mesmos autos perante o mesmo juízo trabalhista que concedeu ao autor o seu crédito. Então nada se civiliza, nada migra por conta da cessão, porque a jurisdição permanece onde sempre esteve. E quando falamos em justiça multiportas e olhamos para outras soluções para a concretude do direito que é posto para judicialização, é preciso olhar para diversas etapas do processo, não aquelas etapas iniciais apenas, né, onde incentivamos bastante a composição entre as partes. Mas é preciso entender que em outras fases processuais o tempo pode ser inimigo da vontade do credor, da vontade do autor. Às vezes a fruição de um direito tardia pode ser a não fruição de um direito em absoluto. E por isso, entender a cessão de crédito em execuções muitas vezes frustradas pode ser uma saída para o autor, como eu disse, que pode nunca ver o seu direito materializado. Então, é muito importante entender a cessão de crédito como uma dessas portas para apoiar o judiciário e não competir com ele na busca, por exemplo, de um devedor que não honra com seus compromissos, porque esse terceiro interessado pode ter mais recursos, mais estrutura para efetividade, mais ferramentas para a efetividade desses direitos. Então, olhar para a cessão de créditos como uma dessas portas de saída para trazer efetividade para o direito se torna bastante imperioso. E o que a gente busca com isso é proteção e segurança jurídica. Todo o papel que o judiciário tem de fortalecer, de reafirmar competência, de garantir que a cessão seja feita de uma maneira lícita, clara e transparente, traz proteção e segurança jurídica. É claro que existem riscos de práticas abusivas, modalidade de atuação predatória nesse mercado, que é um mercado que é relativamente novo e crescente. E diante disso é papel também do Poder Judiciário zelar pela proteção da parte mais vulnerável, como eu disse, que é o trabalhador. Mas como fornecer essa proteção? Certamente, como eu disse, não é proibindo a cessão. Proibir é abandonar o trabalhador à própria sorte, dar a ele uma única solução, que é a efetividade pelo Poder Judiciário, que talvez nunca venha, não por culpa do Poder Judiciário, mas por uma realidade que nós enfrentamos todos os dias na Justiça do Trabalho. O processo, ministro Evandro, ele não pode ser um fim em si mesmo. O processo ele é meio de obtenção da satisfação do crédito do autor. E eu concluo o caminho para a conclusão, trazendo uma proposta muito clara de normatização, né? Para garantir exatamente essa segurança jurídica. Essa normatização ela deve e urge vir, seja por ato normativo do Conselho Nacional de Justiça, como já acontece com os precatórios, por exemplo, seja por lei, como já acontece com o atleta profissional de futebol e como já acontece
com as empresas em recuperação e falência, que todas essas atividades já admitem a cessão de crédito pela via legislativa, pela via normativa. Eu trago aqui propostas para normatização da cessão de créditos trabalhistas, eixos mínimos que devem ser seguidos por aqueles que propõem um diálogo social a normatização desse instituto. Primeiro, a transparência e informação. Né? Deve existir um dever de disclosure padrão, né, com informação de preço, critério de cálculo, índices, riscos, eventuais custos incidentes. A forma, precisa haver um instrumento para trazer todas essas informações por escrito, com comprovação de notificação ao devedor, inclusive nos termos do artigo 290 do Código Civil, homologação judicial para que possamos facilitar o prosseguimento da execução. Boas práticas e vedação de abusos, né? Cláusulas abusivas expressamente devem ser vedadas, exemplo, sessão em branco, penalidades desproporcionais, renúncias genéricas, tudo isso deve ser absolutamente coibido. Deve haver uma linguagem clara e acessível, sem muito juridiquês, né? Com assinatura distrita quando for necessário, assistida quando for necessário para hipersuficientes. Padronização mínima com modelos oferecidos aí, pelo Poder Judiciário, orientando aqueles que são interessados em ceder os seus créditos, sem engessar o mercado, mas ali com modelos, com checklist, com orientações claras, e a preservação da competência, né? Reafirmação normativa de que a natureza do crédito permanece com a Justiça do Trabalho, permanece sendo trabalhista mesmo após a cessão. Né? Com isso nós entregamos liberdade, com segurança jurídica, e cessão e acordos deixam de ser vias concorrentes e passam a ser ferramentas irmãs para a satisfação livre, informada e responsável do direito do credor, sem deslocar a jurisdição, sem criar passivos desnecessários e sem dificultar a vida do credor. Bom, com isso eu concluo chamando a reflexão. A cessão de créditos trabalhistas não é um desvio que subverte o processo judicial. Ao contrário, ela se alinha com a Constituição, se alinha com o Código Civil, se alinha com o Código de Processo Civil e se alinha com a própria CLT. Se insere no modelo de justiça multiportas, esse modelo contemporâneo que nós todos buscamos, e atua como complemento à tutela jurisdicional. É um mecanismo adicional para concretizar as promessas constitucionais de entregar justiça efetiva no campo do direito do trabalho. Mais do que se discutir se a cessão pode ou não pode acontecer, pode ou não deve existir, o grande desafio que se impõe é desconstruirmos as condições para que ela exista de forma segura a todos os interessados. Afinal, o que é mais importante? Quem executa o crédito ou se o direito reconhecido satisfeito foi efetivamente satisfeito? Talvez, se nós reconhecermos que essa segunda pergunta é a mais importante, então a gente precisa abrir novas portas, trilhar novos caminhos, buscar novas soluções. E a cessão de créditos trabalhistas é uma dessas soluções. Talvez para muitos trabalhadores a única via possível para o direito que ele se viu reconhecido se realize no mundo real. Agradeço a todos pela contribuição. Bom evento. Muito bem. Parabenizo o doutor André Pessoa pela exposição. Ele nos traz esse cenário novo, que é da cessão de créditos trabalhistas, né? E sendo um cenário novo, obviamente surgem dúvidas e questionamentos que ele tentou nos explicar aqui, né? Disse da necessidade de que o processo seja extremamente transparente e, mais ainda, né, doutor André, que a decisão seja decisão informada para evitar abusos. Então, mais uma vez, parabenizo pela sua exposição. Muito bem, agora passamos para o nosso terceiro palestrante, que é o desembargador João Marcelo Balsanelli, por favor, venha ao palco, Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. O desembargador
É graduado em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso, ingressou na magistratura em 1993, né? Tomou posse como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em novembro de 2020. Foi coordenador pedagógico da 21º e 22º curso de formação inicial de juízes do trabalho na INAMAT, mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de Lisboa e presidente do tribunal também, da 24ª Região. Foi muito bem. Passo a palavra ao nosso querido desembargador João Marcelo. Por favor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado ao ministro Evandro Valadão pela apresentação. Inicialmente eu quero dizer do prazer que é estar aqui neste congresso com essa dimensão absurda de grande, temas dos mais variados, que isso não se limitaram apenas ao direito do trabalho, mas a uma vasta área de conhecimento das disciplinas do direito. Um curso riquíssimo em que eu me sinto particularmente envaidecido de estar aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu estou precisando trocar minha foto, que eu estava reparando, já tiraram ainda bem, eu estava reparando, o ministro Evandro Valadão, na foto dele, está muito mais bonito que eu. Ele só é mais bonito, não precisa ser muito... ser muito mais bonito. E o tema de hoje é um tema que nos causa, como eu diria, muita preocupação. É uma reflexão técnico-institucional sobre a litigância abusiva e predatória na Justiça do Trabalho. Um fenômeno que deixou de ser episódico e passou a ser estrutural. Há uma pandemia de ações na Justiça do Trabalho. Logo após a reforma trabalhista, no ano de 2017, os anos que se seguiram, houve uma diminuição drástica da movimentação processual. Sobretudo depois de que foi colocado na reforma trabalhista um artigo em que havia a cobrança de honorários advocatícios também aos empregados, o que até então não ocorria. O Supremo Tribunal Federal, e aqui não vai nenhum juízo de valor a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, declarou inconstitucional essa regra. E com a declaração de inconstitucionalidade dessa regra, nós vimos que o número de demandas passou a aumentar novamente. E no ano de 2024, ministro Valadão, nós superamos a marca do ano anterior à reforma trabalhista, ou seja, nós aumentamos ainda mais a nossa demanda, o nosso trabalho e, consequentemente, o grau de litigiosidade nas relações entre empregado e empregador. Eu vou organizar a exposição em 6 blocos. Primeiro vou fazer uma introdução, vou trabalhar os conceitos, depois diagnóstico, os efeitos sistêmicos, propostas e depois de apresentar as propostas, eu vou apresentar uma conclusão daquilo que eu imagino que deva ser uma solução adequada a esse problema tão sensível e tão urgente de ser resolvido, que é a litigiosidade. O CNJ, ele tem afirmado que a litigância abusiva não é ruído, é uma variável estrutural. Essa frase resume a mudança de paradigma. O problema não é apenas o excesso de processos, mas o tipo de processos, o tipo e a forma de litigiosidade que o sistema recebe. Veja, processo em si, muito embora tenha como conceito o fato de ser um
um mal social, mas o processo em si, ele não é algo que adoeça o sistema, porque o sistema é feito para a solução de processos, para a solução dos litígios da demanda. O que adoece o sistema é o tipo de litigiosidade e o excesso de processos que ocorrem sem que haja respaldo jurídico para isso. É absolutamente aquilo que nós chamamos de excesso. Eu estou esquecendo de passar os... Aqui eu falei, esse slide fala do crescimento dos processos, eu simplesmente não me ative a isso. Então, vamos aqui, vou voltar. Sobre o crescimento da litigiosidade. O que acontece? Nós temos 39,4 milhões de processos novos ingressados no ano de 2024. Como eu já disse, um verdadeiro recorde. A Justiça do Trabalho recebeu 4,8 milhões de processos. Também o maior volume da série histórica. E essa curva ascendente mostra a pressão crescente sobre todo o sistema. Esse cenário macro revela os limites da capacidade judiciária. Veja que se não houvesse o ajuizamento de mais uma ação a partir de agora, nós levaríamos 1 ano e 10 meses trabalhando para poder dar cabo dessa demanda. E o mais interessante disso é que os juízes, e aí eu digo todos os juízes de todas as esferas da justiça, alcançaram um índice de produtividade nunca antes visto. Cada juiz, no ano de 2024, cada juiz resolveu 1.510 processos na média. O que isso significa? Significa que cada juiz resolveu, em média, 6,5 processos por dia útil. Nós nunca tivemos uma produtividade tão alta, os juízes nunca foram tão eficientes na solução das demandas e, mesmo assim, o crescimento da litigiosidade tem aumentado e nós não conseguimos dar cabo da demanda. Um minutinho. Veja, apesar da foto do ministro Valadão, ele parecer um sujeito tão bonito, a gente olha e vê que ele está fragilizado, fraquinho, né? Com a quantidade de processos que ele tem julgado, ele realmente tem estado exaurido. E eu já mexi demais com ele, eu vou pedir desculpas. O ministro Evandro Valadão é um filósofo, né? E ele deve entender, por ser um filósofo, que Guilherme de Baskerville, né, que era o personagem principal do Nome da Rosa, ele estava na busca do segundo capítulo da Poética de Aristóteles e que fazia uma ode ao riso. Então, se de fato eu fiz, pelo menos que ele risse, eu vou me sentir desculpado. Bom, nos conceitos chaves, nós temos 5 categorias. A litigância de má-fé. A litigância de má-fé, ela é episódica, né? Ela ocorre de maneira episódica e pontual. E ela está estabelecida de forma enumerada tanto no CPC quanto na CLT. São atos objetivos que, se ocorrerem, geram a litigância de má-fé e há uma consequência jurídica em razão delas, que é a punição. A litigância abusiva, ela é definida pelo CNJ, por meio da resolução 159/2024, como desvio ou excesso dos limites impostos pela finalidade do direito de acesso ao judiciário, comprometendo sua eficiência e capacidade estrutural. Desvio ou excesso dos limites impostos pela finalidade do direito do acesso ao judiciário. Aqui há advogados, aqui há juízes, e nós, inúmeras vezes, já vimos situações de ações absolutamente repetidas,
né? Isso seria uma litigância abusiva. Tem a litigância predatória, que é a massificação artificial de demandas. Diferentemente da litigância de má-fé, voltada para condutas pontuais, como eu já disse, a litigância predatória opera em escala sistêmica, por meio de práticas como massificação artificial de demandas. Veja, massificação artificial de demandas, demandas que efetivamente não eram para existir, e pulverizadas no país inteiro e com fracionamento deliberado de pretensões e replicação padronizada de petições. Eu não vou citar exemplos de empresas que sofrem com isso, porque eu acho que não seria adequado eu falar sobre isso. Mas nós vemos processos contra determinadas empresas que todas as petições são absolutamente idênticas, independentemente de qual tenha sido a função e o cargo exercido pelo trabalhador. Independentemente do que ele do faxineiro ao gerente, as petições são absolutamente iguais, os pedidos são absolutamente iguais e são espalhados pelo território nacional. Isso é a litigância predatória. A litigância predatória, ela pode ser ativa e pode ser também predatória reversa. A litigância predatória ativa é essa que nós comentamos, né? Em que há uma massificação de demandas contra uma determinada empresa em todo o território nacional, com petições absolutamente idênticas e que repetem pedidos que não correspondem, às vezes minimamente, à função exercida pelo empregado no curso da relação de emprego. Mas há também a predatória reversa. Um exemplo de predatória reversa está num caso julgado pelo TRT da segunda região. O TRT da segunda região é o TRT de São Paulo, em que um juiz de primeira instância multou uma empresa. Essa empresa recorreu ordinariamente e o tribunal manteve a decisão. Qual que era o fundamento? Não cumpria decisões judiciais, se manifestava reiteradamente contra precedentes vinculantes, tanto do STF quanto do TST, criava incidentes infundados para o processo não andar e, por último, veja, não aceitava nenhum tipo de tentativa de conciliação. Quando o juiz marcava uma tentativa de conciliação, a empresa peticionava dizendo: não quero participar, não vou participar porque não tem interesse. E neste caso, essa empresa que tinha várias ações, inúmeras ações, todas elas não massificadas, ações efetivamente decorrentes individualmente de trabalhadores, cada um segundo as condições de trabalho no curso da relação de emprego, ela simplesmente se recusava a cumprir precedentes, a produzir argumentação contrária à norma e evitava a todo custo qualquer tipo de conciliação. Ou seja, há, muito embora de maneira muito menos comum, há também a litigância predatória das empresas. E isso foi efetivamente coibido pelo Tribunal do Trabalho de São Paulo. O diagnóstico estrutural. Veja, o problema não está só no processo de conhecimento, essas ações repetidas que nós estamos falando. Nós temos 69% do nosso acervo em execução. 69% de execução. E o congestionamento, a taxa de congestionamento desse acervo é de 64,2%. Este é o verdadeiro gargalo estrutural que permite a multiplicação dos abusos. Veja, e por que isso é tão importante, por que isso é tão nocivo? Uma organização chamada World Justice Project fez uma pesquisa no ano de 2019. E o que essa pesquisa trouxe? O dado é alarmante. 69% das pessoas do mundo
já enfrentaram algum tipo de problema jurídico. 69% das pessoas. Mas, olha que incrível esse número, mas apenas 1% dessas pessoas, 1% dessas pessoas acessa o judiciário. Nós temos essa quantidade enorme de demandas, nós temos uma pandemia de litígios para resolver problemas de 1% das pessoas. Isso mostra um nível de judicialização indevida que ocorre. Bom, uma vez colocado o problema, é preciso apresentar soluções. Ministro, eu posso passar um pouquinho do meu tempo? É preciso apresentar soluções. E as soluções, na minha visão, ela passa por 3 tipos de eixos. 3 eixos muito específicos. O primeiro eixo é prevenção, o segundo eixo é repressão e o terceiro eixo é cultura. Nós precisamos trabalhar em 3 frentes diferentes para conseguir dar cabo da litigiosidade predatória. O primeiro eixo, que é o eixo da prevenção, triagem qualificada. Triagem qualificada. A triagem qualificada está numa recomendação do CNJ de número 159. Precisamos fazer uma triagem das iniciais. Precisamos fazer uma triagem das iniciais. As iniciais têm documentação, as iniciais têm um mínimo de plausibilidade, as iniciais elas têm um mínimo de prova. E aí é importante o tema 1198, o tema vinculante do STJ. Quando não houver indícios mínimos de que a ação tem algum fundamento, o juiz deve determinar a emenda inicial para que a parte justifique por que ela está entrando com essa ação e apresente documentos mínimos que possa dar cabo disso. Isso evitaria aquilo que nós falamos anteriormente de massificação. Um exército de autores com ações absolutamente iguais, mas com funções absolutamente diferentes. O tema 1198 do STJ nos autoriza, nessas hipóteses em que se verifica massificação de demanda, que determinemos a emenda inicial para que se justifique, repito, plausibilidade do pedido e o mínimo de prova daquilo. Inclusive porque é que um gerente tem o mesmo pedido de um ajudante de limpeza, por exemplo. Inteligência institucional, vários painéis aqui falam sobre inteligência artificial. A inteligência artificial serve no auxílio dessa triagem, mas inteligência institucional. A inteligência institucional, ela se refere aos centros de inteligências de cada tribunal, em que se verifica a massificação da demanda, se expede uma nota técnica para que se possa tomar alguma previdência. Sanções efetivas, né? É muito importante que haja sanções efetivas, né? E é preciso que nós demos, o judiciário dê respostas institucionais absolutamente adequados. Essas sanções efetivas têm que incluir multa, responsabilidade solidária das partes, verificar quando a má-fé ocorre por parte da parte ou por parte exclusivamente do advogado, oficiar a OAB nesse sentido, para que ela possa tomar as providências contra o advogado quando é ele o causador dessa massificação e desse litigância predatória. Honorários punitivos e punição à litigância predatória reversa. Isso é absolutamente importante. E aqui eu volto para falar também dos centros de inteligência. Eles identificam padrões, emitem notas técnicas, mapeiam redes predatórias, orientam magistrados e devem ser integrados nacionalmente. É preciso que os centros de inteligência de todos os tribunais se integrem para aquilo que aconteceu no Mato Grosso do Sul, que é o meu tribunal,
eu possa informar São Paulo, que eu possa informar o Rio de Janeiro, Minas Gerais, a Paraíba, de que isso está acontecendo aqui e que já passa a ser um precedente a ser observado quando aquilo eventualmente ocorrer. A execução, nós precisamos também mexer na execução, a execução precisa de ter núcleos especializados, automação maciça nas execuções e medidas atípicas, como com os sejusques fortalecidos. É preciso criar centro de conciliação específica para as execuções. Com isso, nós conseguimos verificar, frente a frente, os juízes, devedor e credor, de modo que nós conseguimos limitar essa litigiosidade também na fase de execução, que é o coração da nossa crise. E por último, já bem atrasadinho, ministro, a cultura institucional. Então, prevenção, repressão e cultura, educação, cultura institucional. Sem transformação cultural, nada funciona. A normalização do abuso ainda é forte em muitos ambientes processuais. Nós juízes, né, a minha função é jurisdicional, eu trabalho com isso todos os dias. Eu tenho na minha casa uma juíza, a minha mulher é juíza, e a gente conversa sobre isso. A gente acaba cansando e normalizando o abuso. O abuso passa, se ele não é reprimido, ele passa a ser parte do nosso cotidiano e é como se nós estivéssemos anestesiados para ele. Não raras vezes, a Ana fala para mim, hoje tem fulanos, né, que ela está se referindo a uma empresa que sofre ações todas iguais, petições iguais, sem fundamento jurídico e, repito, o mesmo pedido para um auxiliar de limpeza é o pedido para um gerente. Então é preciso transformar culturalmente e não se acostumar com o abuso e passar a entender esse abuso como uma coisa normal e que a gente deve efetivamente suportar. A resposta precisa combinar prevenção, já falei, agressão e cultura. Nenhum desses três eixos funciona sozinho. Só a repressão não funciona, só a prevenção não funciona e só a cultura não funciona. É necessário um trabalho organizado de prevenção, repressão e cultura. A litigância abusiva não é pontual, ela é sistêmica. Enfrentar o fenômeno é garantir o acesso real à justiça e proteger a legitimidade da justiça do trabalho. E mais, nós custamos caro para o Brasil. O Poder Judiciário custa caro. Nós temos uma estrutura enorme e essa estrutura ela deve ser atendida, deve ser usada da maneira mais eficiente possível na solução de litígios. Nós não podemos expender energia e dinheiro em ações que não tem sentido. Nós precisamos, de alguma maneira, trabalhar contra isso. Repetindo, com prevenção, repressão e cultura. O processo deve servir à justiça e não ao oportunismo. A nossa missão é dizer o direito ao caso concreto, mas o direito legítimo, a ação legítima e o direito de ação legítimo. Muito obrigado. Eu demorei um pouquinho. Bom, muito obrigado ao desembargador João Marcelo. Ele sempre faz isso, ele me elogia quando eu estou presidindo mesa para poder passar o tempo na exposição dele. Mas muito bem, o tema é extremamente importante, é também um tema novo para nós, juízes, para o sistema de justiça. Eu tive... a primeira vez que tratei desse tema foi numa reunião institucional entre tribunais no Rio de Janeiro, que os setores de inteligência dos tribunais se reuniram para discutir a questão da lide predatória. É isso mesmo, João, parabéns pela sua exposição, porque se uma pessoa diz um fato inverídico, é uma coisa, mas se 100, né, falam do mesmo fato, talvez esse fato, apesar da sua improbabilidade, possa ser tido como
como verdadeiro, e esse foi um dos primeiros temas que tratamos dessa reunião. Só rapidamente, já que você tomou o tempo aqui maior do que o tempo combinado, também vou tomar um pouquinho do tempo para contar esse caso, que é um caso muito interessante do Rio de Janeiro. Um determinado escritório de advocacia, ele ingressou com algumas ações. E a ação dizia o seguinte, que o sistema do banco concedia empréstimos sem que o cliente pedisse o empréstimo. E como o sistema do banco, esses novos sistemas, basta um clique para você conseguir o empréstimo, que dizia então a ação? Que o cliente não pedia e o banco concedia o empréstimo sem o desejo do cliente. Quando uma pessoa faz uma declaração dessa numa ação judicial, a tendência é que nós duvidemos disso, como o sistema do banco, né, faz isso. Só que foram ajuizadas mais de 300 ações de várias pessoas diferentes, alegando o mesmo fato, todas patrocinadas por esse escritório de advocacia e devidamente remuneradas para mentir, né? Foi a partir deste evento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que nós criamos, então, esse setor de inteligência entre os tribunais. Só para deixar mais um exemplo aí, João, da importância da sua fala. Bom, muito obrigado. Então, as palestras foram muito exitosas na exposição, trazendo temas relevantíssimos para todos nós. Estamos encerrando esse painel, mas convido todos os palestrantes para receberem aqui os seus respectivos certificados, agradecendo mais uma vez a atenção de todos.